Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Consumidor em Pauta, uma realização da TVE, nesse espaço público totalmente dedicado para que você tenha respostas em relação a dúvidas ou questionamentos nos temas do direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial, direito previdenciário e também no direito tributário. No programa de hoje, nós vamos tratar do direito do trabalho, recebendo o Dr. Paulo Dias. Seja bem-vindo, Dr. Paulo. Muito obrigado. E as perguntas que foram enviadas para que o Dr. Paulo respondesse, nós recebemos através do nosso WhatsApp, 51985946773, ou então foram enviadas para o nosso e-mail, consumidoremPauta@tve.com.br. Anote aí e quando você tiver dúvida em qualquer uma das áreas que eu citei do direito, você pode também enviar para qualquer um desses dois canais. A primeira pergunta, Dr. Paulo Dias, é do nosso telespectador Marcos, e ele relata: trabalhei mais de 10 anos na mesma empresa de metalurgia como operador de máquina e fui demitido sem justa causa na semana passada. Será que tenho direito a alguma estabilidade ou só as verbas normais da rescisão? Pergunta o Marcos. Seu Marcos, o senhor faz jus ao recebimento das verbas rescisórias, né, que são: o senhor vai receber aviso prévio de 30 dias, somados 3 dias para cada ano trabalhado, então serão 60 dias de aviso prévio. O senhor vai receber férias proporcionais e férias vencidas acrescidas de 1/3, o saldo dos dias trabalhados no mês, o 13º proporcional aos meses trabalhados. O senhor vai também receber as guias do seguro-desemprego e do FGTS, além da multa dos 40% do FGTS. Então, assim, essas são as verbas que o senhor recebe. Na legislação brasileira, alguns trabalhadores têm direito à estabilidade, ou seja, o dirigente sindical, ele goza de estabilidade, o cipeiro, aquele trabalhador que representa os empregados de uma empresa, também faz jus à estabilidade, porque ambos eles se contrapõem aos interesses da empresa, então é fundamental que haja uma proteção para essas pessoas. A empregada gestante, se o senhor não se enquadra nem como cipeiro, nem como dirigente sindical, e também o senhor não teve nenhum acidente de trabalho, né, que tenha ocorrido no ambiente de trabalho ou em função do trabalho, nesse período que antecede, né, a sua despedida, o senhor não faz jus à estabilidade, infelizmente. Nesse informe que o senhor passou aqui para o nosso telespectador, o senhor citou a questão de 3 dias a mais para somar ao aviso prévio, né, de 30 dias por cada ano a mais. Então, se ele trabalhou 10, ele teria mais 30 dias. É isso? Isso se aplica a partir de quanto tempo? A partir de 5 anos de trabalho, de 2 anos de trabalho, doutor Paulo? Esses 3 dias a mais por ano trabalhado no aviso prévio é para cada ano trabalhado. E Ou automaticamente? seja, o trabalhador ele ganha 30 dias de aviso prévio e mais 3 dias por ano trabalhado, com o limite de 90 dias de aviso prévio, que também acaba trazendo um benefício para aquele trabalhador que tem uma longevidade dentro da empresa. Tá certo. A próxima pergunta é da nossa telespectadora Rosa. Sou empregada doméstica e a minha patroa sempre me paga em dinheiro no final do mês, mas nunca assinou minha carteira de trabalho. Trabalho das 8 da manhã às 18 horas, às 6 da tarde, de segunda a sábado, com uns 20 minutos de almoço. Não bato ponto e nem recebo hora extras e nem insalubridade. Como eu faço para garantir meus direitos? Pergunta a nossa telespectadora, trazendo um relato aqui que deve ser bastante, infelizmente, bastante comum nessa relação de trabalho aqui. Muito comum. Infelizmente, dona Rosa, é muito mais comum que se imagina. Nós recomendamos que a senhora procure a sua patroa, converse com ela, para ver se ela vai assinar a sua carteira desse período todo, tá?
porque isso é fundamental até para a senhora se aposentar um certo dia, né? Primeiro, a senhora ter benefícios frente ao INSS no momento atual, porque ninguém está livre de ficar doente, ninguém está livre de sofrer um acidente, ser atropelado e ter uma série de outros acidentes, e aí a senhora vai ter um benefício de receber o auxílio-doença ou, se for o caso, a aposentadoria por invalidez, desde já. E, com o passar dos anos, quando a senhora for se aposentar, a senhora vai ver que a senhora vai contar nos dias ou nos meses quanto que falta para a senhora se aposentar. Então, é importante desde já que a senhora presta serviço no ambiente doméstico, com regularidade, a senhora cumpre ordens, a sua patroa tem que assinar a sua carteira. E aí a senhora vai fazer jus a todos os direitos trabalhistas. Pelo que o seu relato, a senhora faz horas extras, e aí a lei da doméstica, ela obriga o empregador a manter um registro de ponto, então a senhora tem que bater ponto, senão a senhora pode pleitear horas extras e vai ganhar, e pela sua jornada, a senhora faz das 8 às 18, e com intervalo muito curtinho de almoço, então a senhora faz jus sim a horas extras, ao intervalo do almoço, porque o trabalhador doméstico ele tem uma jornada de 8 horas diárias com um limite de 44 semanais, e a senhora extrapola essa jornada. Insalubridade, o trabalhador doméstico não tem direito, pois prestar, né, serviços como empregado doméstico no âmbito familiar não faz jus à insalubridade. Mas a senhora tem uma série de direitos, férias com acrescidas de 1/3, 13º, adicional noturno, horas extras. Então, converse com a sua patroa e, se não funcionar, ingresse com uma ação trabalhista para garantir os seus direitos. Esse relato aqui da nossa telespectadora, Dr. Paulo Dias, nos chama a atenção, né, como comentamos, e o senhor, né, também sublinhou que é algo bastante comum e, no caso aqui, parece, não sei se a expressão seria essa, se é isso ou se não é, se enquadra nisso, é quase um trabalho análogo à escravidão, porque trabalhar essa quantidade de horas com intervalo de 20 minutos, mas enfim, não estou aqui para fazer nenhuma definição ou informação mais precisa que é a sua área. Mas assim, então, se ela, né, não conseguir ao conversar com a patroa, ela deve procurar quem? Procura o Ministério, o senhor falou, mas vai ao Ministério Público do Trabalho. Qual é o local onde ela vai ter um atendimento rápido? Porque, certamente, se ela fizer isso, ela vai, né, vai perder a atividade. Ela pode fazer uma denúncia no Ministério Público, que vai investigar a situação dela, ou pode, inclusive, após formalizar, muitas vezes o empregador ele paga em dinheiro, fica difícil o empregado conseguir comprovar, mas procure anotar quem são as pessoas que conhecem a sua rotina, para fins de testemunhas, né? Porque algum dia do mês a senhora recebe um volume de valores maior, que não tem de onde tirar, então a senhora começa a se cercar de provas e procure um advogado trabalhista da sua confiança para que possa garantir os seus direitos. Próxima pergunta é do nosso telespectador José de Canoas. Trabalho como auxiliar de produção em uma fábrica. A gente faz hora extra todos os dias, mas a empresa não paga. Só fala que vai compensar depois e nunca acontece. Isso pode mesmo? Pergunta o José de Canoas. É claro que não, seu José. Ainda mais a empresa dizendo que vai compensar sempre e nunca acontece. No caso de vocês fazem jus às horas extras, cobre isso da empresa, principalmente a questão essa da promessa, né? Então, tente verificar se tem algum registro por escrito dessa promessa. Às vezes, ela está numa conversa de WhatsApp, né? O trabalhador pode gravar, sim, a conversa, porque ele é parte interessada. Procure verificar os colegas seus de trabalho. Anote quais os colegas que participaram daquele momento em que a empresa prometeu e não cumpriu, porque lá adiante esses colegas podem servir de testemunhas para fins de um processo trabalhista. Porque justamente o banco de horas, quando ele é estabelecido, ele tem regramento próprio, mas a empresa ela não está cumprindo. Anote as entradas e saídas, de fato, o que acontece, e pleiteie o pagamento de horas extras, com certeza.
Antes de passarmos para a próxima questão, doutor Paulo, eu vou lembrar aos nossos telespectadores e telespectadoras que é muito fácil você assistir novamente o programa de hoje ou então assistir programas anteriores no momento mais adequado do seu dia a dia. Muito fácil mesmo. Você vai no YouTube, vai no canal da TVE e lá estarão todos os programas Consumidor em Pauta. A próxima pergunta da nossa telespectadora Camila, e ela relata: eu estava grávida de 2 meses quando a empresa me mandou embora. Mostrei para eles o comprovante de gravidez e eles me demitiram mesmo assim. O que eu posso fazer? Eu trabalhava como auxiliar administrativo. Dona Camila, a senhora deve procurar um advogado trabalhista da sua confiança, ingressar com o processo e, nesse processo, vai buscar a sua reintegração ou uma indenização pelo período substitutivo, que seria aquele seu período estabilitário. A estabilidade da gestante, ela começa desde a confirmação da gestação, da gravidez, até 5 meses depois do parto. Então, o trabalhador tem 4 meses de licença e o 5º mês de estabilidade, justamente para garantir os direitos do neném que está nascendo. Então, procure um advogado trabalhista, ingresse com essa ação e para que a empresa possa adotar, ou lhe reintegra ou indeniza todo esse período. E se ela decidir não voltar, ela tem algum outro direito a receber em função desse período que ela foi demitida e já estava grávida e até ela entrar com a ação? Como é que ela pode fazer um acerto, doutor Paulo? Depois do processo ingressado. E exatamente por isso tem as 2 modalidades. Ou a empresa reintegra, porque imagina, a mãe, naquele momento mais sublime da sua vida, está nascendo o neném, a empresa resolve dispensá-la. O sentimento de animosidade, ele está estabelecido. Então, muitas vezes, o clima que se cria, ele não propicia que a trabalhadora volte a trabalhar com ânimo, né, com amor. Então, nesse caso, tem a possibilidade da indenização daquele período todo até a tal da reintegração. Então, muitas vezes, um valor fica mais expressivo por conta dessa indenização desse período, porque não tem clima para voltar a trabalhar. Sim, ainda além disso, né? E também não está na pergunta do telespectador, mas dentro desse, né, assim, desse seu detalhamento, me surgiu uma outra pergunta aqui. Nesse processo não pode haver também uma parte que esteja relacionada a dano moral pelo desgaste psicológico que a pessoa passou porque estava grávida e foi demitida, doutor Paulo? Excelente. Isso é muito comum nas dispensas de gestantes. O que ocorre? Muitas empresas, quando se depara com uma trabalhadora gestante, a empresa ela encara com maus olhos. E ela começa a perseguir a trabalhadora gestante, porque é óbvio, a trabalhadora gestante em algumas situações ela vai precisar ir no médico. Muitas vezes ela vai se sentir indisposta e tem empresas que não lidam muito bem com isso. Então, muitas vezes tem perseguições, tem assédio moral, até para induzir essa trabalhadora a pedir demissão. Então, infelizmente, nessas situações ocorre um agravamento, um acirramento das relações e enseja num processo trabalhista o pleitear danos morais. Perfeito. Consumidor em Pauta vai para um breve intervalo e já voltamos tratando do direito do trabalho, recebendo aqui o Dr. Paulo Dias. Nos aguarde. Estamos de volta com o programa Consumidor em Pauta, uma realização da TVE. No programa de hoje estamos tratando do direito do trabalho, recebendo aqui o Dr. Paulo Dias, que respondeu temas ligados ao direito do trabalho, dúvidas e questionamentos que foram enviados para o nosso WhatsApp 51985946773 ou então para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Anote aí e você também pode enviar a sua dúvida e questionamento na área do direito do trabalho.
e na área do direito comercial, do direito tributário, do direito do consumidor, do direito previdenciário, do direito de família e sucessões. A próxima pergunta, doutor Paulo, é do nosso telespectador, seu xará aqui, desculpe a brincadeira, né? O Paulo também, tá? E ele relata: sou estoquista na minha empresa e fiquei afastado pelo INSS por 60 dias por causa de uma hérnia de disco que peguei carregando muito peso. Agora que eu vou voltar, a empresa é obrigada a assegurar meu emprego? Seu Paulo, depende. Nesse período que o senhor está afastado, o seu contrato está suspenso, a empresa não pode lhe dispensar. Inclusive, se o senhor não estiver totalmente recuperado e o médico entender que o senhor necessita de um período um pouco maior, né, esse seu benefício irá ser estendido e o senhor permanece com estabilidade até o seu retorno. Do seu retorno depende de algumas circunstâncias. Se for considerado acidente de trabalho ou uma doença ocupacional, porque o senhor carrega peso em função do seu serviço. Se esse carregamento de peso, ele acabou sobrecarregando, né, a sua coluna e acabou dando uma hérnia de disco, e se for comprovado que realmente o seu trabalho ele deu essa doença, o senhor vai ter estabilidade de 12 meses a partir do seu retorno. Mas nesse caso a empresa é obrigada a emitir a CAT, o INSS tem também o condão de emitir o comunicado de acidente de trabalho, e do seu retorno, o senhor vai ter um período de estabilidade de 12 meses. E em função dessa situação que ele passou, quando ele voltar para a empresa, ele não deve ou deveria mudar de atividade, já que ele foi afastado em função, né, de carregar peso e, portanto, volta a trabalhar, não teria que ser colocado numa outra atividade, doutor Paulo? Esse é o mundo ideal, né? Já que esse trabalhador, em função da sua própria atividade, carregar peso, e nem todo estoquista carrega peso, pode ser que tenha outros colegas na própria empresa e essa tarefa seja destinado até, é preferencial que isso aconteça, por quê? Se ele fizer a mesma atividade, provavelmente vai voltar a ter a doença, ou vai voltar a ter a doença com um agravamento, e aí a situação vai ficar pior para o trabalhador e para a própria empresa. Então, o mundo ideal, quando a empresa ela tem consciência, troca-se a função. Muitas vezes faz-se uma reabilitação, dependendo de cada caso, mas o ideal é que troque a função, sim. A nossa telespectadora Vanessa enviou a seguinte pergunta: sou vendedora de loja e recebo só comissão pelas vendas, não tenho salário fixo, ela relata. Também diz, eu trabalho sempre além do horário, pelo menos 1 hora a mais, pois dizem que isso é bom para mim. E aí vem a sua pergunta: eu tenho direito a receber hora extra? Com toda certeza. E, inclusive, assim, é muito engraçado o relato, porque isso é bom para você, então quanto mais você trabalhar, mais você vende. A empresa, ela tem que estimular os seus trabalhadores para que eles produzam dentro de limites que não adoeçam os seus empregados. Então, o trabalhador que é comissionista, é aquele que recebe comissão, ele pode ser comissionista puro, que só recebe comissão, que é o seu caso, e o misto, que recebe fixo mais variável. Independentemente das situações, ser um ou ser outro, o registro de entrada e saída deve ser observado. O que ocorre é que muitas empresas que pensam dessa maneira, eles fazem esse trabalhador bater o ponto corretamente, então ele põe a entrada, ele põe a saída, só que ele continua trabalhando. Como é que a senhora vai conseguir comprovar que está trabalhando a mais? Porque normalmente na tela do seu computador ele aparece o seu login e que a senhora continua trabalhando. Bata fotos, bata print, guarde, até porque como essas horas extras são reiteradas, a senhora pratica elas todos os dias, então a senhora guarde todas elas para mostrar, numa eventual ação trabalhista, que essa prática das horas extras elas são comuns. E aí a senhora vai ter, inclusive, essas horas extras pagas sobre todas as verbas trabalhistas. A próxima pergunta da nossa telespectadora Sandra tem uma certa correlação com a pergunta lá, a segunda pergunta que foi feita no programa de hoje, da Rosa, tá, que é um relato sobre a atividade de empregada doméstica. A Sandra
traz o seguinte relato e faz o seu questionamento. Sou cuidadora de idoso e trabalhando há 4 anos em uma residência sem carteira assinada. Faço 3 plantões de 12 horas cuidando de uma senhora. Recebo pelo Pix a cada 15 dias. Faço almoço, arrumo a casa. Não contribuo para o INSS. E ela pergunta, o que eu posso fazer, Dr. Paulo? A senhora pode primeiro conversar com a sua patroa, porque sempre nós recomendamos que o melhor caminho é a conversa, para a gente tentar o caminho, né, o caminho legal, o caminho correto. Se a sua patroa não fizer todo esse registro, porque são 4 anos, esse período ele vai fazer falta para a sua aposentadoria, com toda certeza. A senhora faz plantões de 12 horas, né? Isso, aham. 3 vezes por semana. Exatamente, 3 plantões de 12. O empregado doméstico, ou seja, aquele trabalhador, cuidar de idoso é um emprego doméstico, que a senhora faz um trabalho mais de 2 vezes por semana, é considerado que a senhora tem uma consistência no seu trabalho. Ou seja, a senhora trabalha de forma regular. A senhora cumpre ordens, a senhora desempenha uma jornada que é grande. Inclusive, a sua empregadora ela tem que ter um registro de ponto para registrar a sua jornada, porque ela tem horas extras para lhe pagar. O INSS, a carteira assinada, ele vai suprir e a sua empregadora vai pagar o INSS. Então, converse com ela. Se a sua patroa não assinar a carteira, entre com uma ação trabalhista buscando todos os seus direitos, que vão fazer diferença. Próxima pergunta, Dr. Paulo Dias, é do nosso telespectador Fernando. Aliás, o tema do direito do trabalho, a gente fica pensando, pô, mas esse tipo de situação, essa que ele vai relatar ou outras, a gente já ouviu há 10, 15, 20 anos atrás e continua sendo presente ainda, infelizmente, no nosso dia a dia. E o Fernando relata, trabalhei 2 anos em uma empresa e fui demitido sem justa causa há 3 semanas. A empresa ainda não pagou a multa do FGTS, do Fundo de Garantia, nem liberou as guias de seguro-desemprego. E aí vem a pergunta dele, isso é normal? Seu Fernando, isso não é normal. Definitivamente a empresa está totalmente errada. Por quê? A empresa tem até 10 dias corridos para dar baixa na sua carteira, pagar a sua rescisão e liberar as guias do seguro-desemprego e do FGTS. Afinal de contas, o senhor está desempregado. O senhor está numa situação vulnerável, o senhor precisa receber o seu salário, né, dos dias trabalhados, férias vencidas, férias proporcionais acrescidas de 1/3, 13º proporcional, outras verbas que há, mas o senhor precisa receber também o seguro-desemprego. O senhor está desempregado. Se a empresa não cumprir esses requisitos em até 10 dias corridos, e já passou esse período, o senhor faz jus ao recebimento da multa de um salário, equivalente a um salário que o senhor recebe, numa ação trabalhista que busca esses seus direitos. Próxima pergunta do nosso telespectador André, e ele atua num segmento que até teve mudanças em relação à forma como o cliente pagava a tradicional gorjeta, ou paga ainda a tradicional gorjeta. E ele diz o seguinte, sou garçom e no restaurante onde eu trabalho, a gorjeta que os clientes deixam não vem toda para a gente. O patrão fica com uma parte. Ele pode reter essa porcentagem, Dr. Paulo? É claro que não. A gorjeta ela deve ser paga e distribuída para os garçons que servem as mesas. Essa verba, que é 10%, aqui em Porto Alegre, essa verba ela tem que ser distribuída. A empresa recebe, rateia as verbas, paga sobre essas verbas, né? E aí, quando se fala de retenção, o mínimo necessário para que sobre essas verbas sejam pagos os impostos, né? INSS e outras verbas referentes à gorjeta. Mas o empregador não pode reter a verba para ele. Ele pode reter uma pequena parte para distribuir para os seus garçons esses benefícios. E hoje, inclusive, aqueles restaurantes até mais profissionais, no sentido da relação não só com o cliente, mas com a sua equipe, eles te oferecem uma máquina. Então, se eu vou pagar no cartão, você deu R$50, a minha despesa, você paga os R$50 e os 5, que seria a gorjeta de 10%, você vai pagar
num outro cartão, né? Então, essas instituições, não, esses estabelecimentos já profissionalizados, assim, têm essa separação. Mas, mesmo assim, não tem a taxa da operadora do cartão que tem que ser abatida? Tem a taxa da operadora do cartão, Tem o ISSQN? tem os impostos sobre essa gorjeta, né? Ok, essa gorjeta vai entrar integralmente para ele, mas a gorjeta tem natureza salarial. E essa natureza salarial ela vai incidir, inclusive, sobre horas extras. Será que essa gorjeta cobre tudo que está sendo feito? Ponto de interrogação. Então, a empresa ela se preserva por um lado, mas ela corre risco por outro. Mas ela se preserva muito mais do que corre risco fazendo dessa forma. Ok. Muito obrigado, Dr. Paulo Dias, pelos seus esclarecimentos e aguardamos você no próximo programa também. E os nossos telespectadores, nos aguarde para a próxima edição do Consumidor em Pauta aqui na TVE. Até lá!